Bem, estamos de volta com argumento, estamos prontos para conversar com o novo Procurador-Geral de Justiça do Pará, Alexandre Tourinho, que tomou posse hoje. Procurador, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. O prazer é meu, me sinto honrado pelo convite e sou um parceiro com quem a gente quer contar aí durante esse período. É a nossa missão. Bem, eu estava lendo a sua experiência, o senhor passou quase todas as regiões do Pará, né? É um negócio, é uma experiência muito forte, muito grande até chegar ao topo da carreira. Verdade. Na verdade, mais um passo que a gente dá, né? Mas a gente começa, no meu caso, comecei ali por São Félix do Xingu, passei por diversas cidades do Marajó, passei por Altamira e algumas outras cidades importantes do estado do Pará. Isso lhe dá uma visão geral da situação da justiça no estado? Sim, perfeito. Desde aquela região mais pobre do estado do Pará, que é o Marajó, onde a gente vê mais necessidade da presença do Ministério Público, como a região mais rica, que eu te diria o sul do Pará. E também já na administração, nunca deixei de ser promotor, sempre estive presente, mas já na administração tive a oportunidade de visitar diversos municípios por onde não passei como promotor, como Canaã dos Carajás, que você vê a cidade crescendo de vanguarda. Agora, promotor, o senhor falou no detalhe interessante, quer dizer, o Marajó é a mais pobre região do nosso estado, onde tem os municípios mais pobres, os piores IDH do Brasil. E como é que isso pode fechar essa conta? Porque tem tanta água, tanto alimento, tanta vegetação nativa no Marajó, mas e tão próximo da capital, né? Parece que é esquecido em todas as áreas, também do ponto de vista da justiça. É verdade. O Marajó, apesar da proximidade com a capital, apesar do potencial turístico riquíssimo que o Marajó tem, ele é formado na maioria das suas cidades por cidades pobres e ainda algumas delas com difícil acesso. Para você chegar a Santa Cruz do Arari, você tem que ir até Cachoeira, de lá sair ali de voadeira ou com alguma embarcação para chegar lá em Santa Cruz do Arari. Aí você me pergunta, e a justiça está lá presente? Hoje o Ministério Público dos 144 municípios já está presente em 118. E a nossa ideia com comarca? Com promotoria. Nós estamos até em municípios onde a justiça ainda não está. Nós temos promotorias nos termos judiciários também. E essas promotorias, inclusive especializadas, agora também lembrei, nós estamos no ano da COP, né? E qual será a participação? Como é que o senhor pretende colocar o Ministério Público dentro da COP? Bem, não só dentro da COP, como a luta pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós estamos participando, estou na comissão junto com a vice-governadora Hanna, para participar da comissão de logística da COP, mas mais do que participar da COP, é lutar por um meio ambiente, como lhe disse, ecologicamente equilibrado. Nessa nova gestão, que começou agora há pouco, nós vamos criar o GAIMA. O GAIMA é um grupo de apoio ao promotor do meio ambiente. O que é que ocorre? Por exemplo, nós tivemos situação recente... Vai ser o GAECO do meio ambiente. O GAECO do meio ambiente. Só que é um GAECO civil e criminal, ele vai atuar nos crimes ambientais. Mas nós tivemos situação agora em Salinas, por exemplo, onde o colega de Salinas precisou de um apoio com um conhecimento maior. O meio ambiente, a luta pelo meio ambiente preservado, ela requer um conhecimento técnico específico. Então, esse grupo de apoio ao promotor de justiça do meio ambiente, ele vai atuar nesse sentido, de dar aquela estrutura, inclusive acadêmica, ao promotor de justiça no local onde ele estiver. E já começa a funcionar imediatamente. Essa montagem do GAEMA é imediata. Eu venho de uma construção, em sequência ao Dr. César Matar. Então, o Dr. César Matar me permitiu enviar 2 grandes projetos meus já para o Colégio de Procuradores. Um deles já foi aprovado, se você me permitir, falo logo depois. O outro é o GAIMA, que ele precisa passar ainda pelo planejamento. Eu acredito que até o final do mês de maio
nós já estamos com o ato normativo pronto para ele começar a funcionar de imediato. Então, conte para nós. E o outro projeto? O outro diz respeito à segurança pública. Nós vamos pegar o que era o GAECO e transformar ele num centro integrado de investigação, com 4 pernas. A primeira perna, organizações criminosas, combate a organizações criminosas. Nós precisamos enfrentar a criminalidade organizada. Chegamos ao ponto de que o PCC e o Comando Vermelho se associaram. Então, nós precisamos reagir e parceiros? São parceiros. E você não imagina o quanto eles estão presentes no Pará, mesmo com todo o combate que a Polícia Civil tem feito. Então, queremos transformar o GAECO na luta apenas e tão somente contra essas organizações criminosas. Para isso, vamos ter também um grupo de combate à corrupção. Esse grupo vai lidar nos casos de improbidade, nos casos de crimes contra a administração pública. Com um detalhe, que nós vamos trabalhar também com um grupo preventivo dentro do combate à corrupção. Como é que funciona isso? Lhe dando um exemplo. Imagina que determinado prefeito compra 10 computadores. Ele apresenta ao Tribunal de Contas, aqueles 10 computadores está perfeito, apresenta ao Ministério Público, menor preço, qualidade, tudo do bom e do melhor. Ele pega um dos computadores e coloca na casa dele. Ele roubou 10%. Isso não chega para a gente com facilidade, nunca. Então, o que é que esse grupo de combate à corrupção também vai fazer? Nós vamos acompanhar o valor que está indo para investimentos na educação, na saúde, e vamos acionar o colega do local. Verifica ali, no meu exemplo, hipotético, se chegaram os 10 computadores. Funcionando lá. Se não chegaram, olha, só tem 9 aqui, só tem 9. Notícia de fato, preparatória, inquérito civil, faz o procedimento adequado e propõe ação. Então, esse grupo vai até o colega e pode atuar conjuntamente com o colega ou apenas subsidiá-lo. Vamos trabalhar também no Tribunal do Júri, na verdade, nos crimes dolosos contra a vida, acompanhando a situação desde perto, e para isso teria o apoio do Celso Mascarenhas, na questão pericial, e acompanhar o promotor para dar a estrutura para ele desde o princípio. Quando você chega num tribunal do júri, você diz, olha, lá está o Estado grande, enorme, daqui está o réu. Mas o que tem, na verdade, é que o Estado é aquele promotor que muitas vezes está no interior e o réu muitas vezes chega ali com 4, 5 advogados e acompanha um processo por mais tempo. Então, nós queremos pelo menos igualar. Dar ao promotor de justiça a mesma capacidade de arrecadação de provas, a mesma capacidade técnica que tem um grande escritório de advocacia. E o Ministério Público está preparado tecnologicamente para dar todo esse apoio? Sim. Só apenas, me desculpa, mas apenas terminando o último ponto que é importante de segurança pública, que era o 4, eu te dei 3, é o CyberGAECO. A Segup fez um levantamento, nós... No estado do Pará, a cada 29 minutos, temos uma vítima de crimes cibernéticos. Vítima, não é dado, não é tentativa de golpe. Isso daí tem o tempo todo. No mundo, a cada 8 segundos, temos uma vítima de crime cibernético. E o que é que acontece? Se você tornar a investigação simples, o cidadão, se for encontrado, é por estelionato. Nós queremos fazer uma investigação maior, para encontrar essa organização criminosa e levar à justiça, não por crime de estelionato, mas pela organização criminosa que são formadas. E aí o CyberGAECO vai atuar. Em tecnologia, desculpa... É fundamental. Inovação. As ideias são maravilhosas, mas a tecnologia tem que estar presente aí de forma bem abrangente. Isso. Nós temos um outro ponto que durante a minha campanha até falei em secretaria digital, mas depois virou Comitê de Inovação e Inteligência, que vai nos trazer, claro, a tecnologia. Hoje, inclusive, na data da semana passada, nós tivemos no Conselho Nacional do Ministério Público um grande acordo para a contratação de nuvem, de forma que o Ministério Público do Pará possa contratar a nuvem junto com o Ministério Público de São Paulo, que tem uma capacidade bem maior. Então, vamos começar a trabalhar com nuvem, junto ao CEPRO, para a contratação em cadeia. Mas nós precisamos passar a ter no MP também a inteligência artificial. Eu acredito que nós já estamos na 4ª ou 5ª geração de inteligência artificial. E ela está presente no mundo jurídico já há algum tempo.
Só que quando você fala de Ministério Público, você tem que ter o tratamento de dados. Não pode ser qualquer dado que vai para a inteligência artificial. Então, a nossa contratação, nós vamos ter o nosso próprio chat, o nosso próprio chat. Vamos ter, claro, ele será alimentado pelas fontes abertas, as fontes fechadas que temos acesso, e também terá alimentação própria, com jurisprudência nossa, com peças, para se chegar numa rede fechada, funcionando ou no nosso data center, que deverá estar sendo implementado, ou mesmo nessa nuvem do CEPRO. Tá? Junto com isso, vamos ter o laboratório de inovação. Para a iniciativa privada, isso já acontece há muito tempo. Temos as startups por aí afora. Mas eu quero, quando surge aquele problema lá no interior ou aqui na capital, se você vê uma fila em algum lugar, é porque tem algo errado. É porque tem algo errado. Então, a gente precisa ter inovação, a gente precisa ter coisa nova, parar de copiar outras situações. Para isso, nós vamos ter esse grupo multidisciplinar, esse laboratório ou escritório de inovação, e lá nós vamos levar o problema que está acontecendo. Após estudado aquilo, se buscará uma solução própria ao nosso Estado. Você sabe que as soluções que nós temos no Estado, muitas vezes são decididas em Brasília, em São Paulo, e elas não são adequadas aqui. Sem considerar nosso tamanho, nossa grandiosidade. Especificidades, que são inúmeras. É verdade. Agora, doutor Torinho, onde serão instaladas todas essas inovações? Nós vimos agora, o doutor César lançou a pedra fundamental da nova sede do Ministério Público, ao lado do Palácio do Governo, que também é ao lado do Tribunal de Justiça. Essa obra vai ser tocada já agora? Tem recursos em caixa? Como será bancada? Como será feita? É interessante. O data center já tem um projeto e será naquele terreno aí onde funcionou a Grisolha, dentro de um grande container. Ainda na Cidade Velha? Ainda na Cidade Velha. Então, o senhor já dá indicação de que o Ministério Público não vai abrir mão da atual estrutura na Cidade Velha? Não. Então, é um bom sinal, porque também se todo mundo sair de lá, não vira mais Cidade Velha, cidade desaparecida. É um problema, porque a Assembleia vai sair de lá e assim por diante. Então, o Ministério Público permanecerá com a sua estrutura na Cidade Velha, embora tenha uma nova sede aqui ao lado do Palácio do Governo, no Almirante Barroso. Isso, a nova sede é para a administração superior e para os procuradores de justiça, né, em segundo grau. Lá na Almirante Barroso também há de funcionar alguns departamentos do Ministério Público. No entanto, nós vamos ter o ponto de atendimento na Cidade Velha. Joga para lá a nossa TI, mas deixa um escritório da TI dentro da Cidade Velha. Isso daí não tem como abrir mão nesse momento. No futuro, com a administração seguindo para ali, digo, a administração pública, pode ser necessário que a gente venha partir para novos investimentos naquela área. Mas, no momento, o que tem de previsão ali é apenas o prédio. E o início da obra no Almirante Barroso será agora? Já tem recursos em caixa? Como vai funcionar? Vamos trabalhar com isso agora, porque o que ocorreu foi em razão da licitação, nós tivemos dificuldade nos projetos. O projeto agora saiu pronto. Então, em relação a recursos, vamos tentar trabalhar com TED e com estrutura Pará. São duas grandes fontes de recursos. Caso não consiga, eu vou partir para uma PPP. Tá? Mas acredito que tudo vai correr bem, já temos sinalização do governo do Estado no sentido de fazer o TED, e acredito que a obra deve começar sim, acredito que a licitação deve estar prestes a ser lançada. O projeto já existe? Sim, o projeto está pronto. E é um belo prédio. Eu preciso, e isso é uma das grandes coisas que a gente precisa fazer quando você fala em investimentos. Claro, investimento é constante, mas o laboratório de inovação, por exemplo, o investimento dele, a rigor, é uma sala. No laboratório de inovação, você não entra de gravata. E lá deve ser só 2 andares, né? Porque tem limites na Cidade Velha. Não, são 4. São 4 andares? São 4 andares. Não é na Cidade Velha, é na Almirante Barroso. Ah, sim, o da Almirante Barroso. Mas o escritório de inovação lá na Cidade Velha... O escritório de inovação não precisa nada mais, nada menos do que uma sala simples. Ele não precisa de 2 andares, ele precisa de uma sala. Porque ele se constitui em razão de reuniões. Ele funciona, é interessante, você
pensa numa estrutura de um laboratório de inovação, você pensa uma coisa imensa, mas aí é feito normalmente por 3 pessoas. Aí você descobre um problema que precisa ser resolvido, esse problema é médico. Aí você chama os laboratoristas, aí você chama uma equipe médica, um exemplo do médico. Não, essa aqui é uma questão de engenharia ambiental. Tu chama engenheiros ambientais. Ele é multidisciplinar. E ele começa a discussão numa mesa como essa. Normalmente, a ideia é que essa mesa seja aquela mesa subdivididas. Então, você vai colocando conforme a sua necessidade. E tudo vai acontecer dentro dessa sala? Não, as coisas vão acontecer no local de trabalho. Se o problema é lá em São Félix do Xingu, o laboratório se desloca para lá para ver qual é a necessidade de São Félix do Xingu. Nos seus planos, inclui sede física nos 144 municípios ou não há necessidade em função da tecnologia? Olha, é interessante isso demais, porque a gente está avançando. As nossas audiências hoje são basicamente as audiências virtuais. Mas o promotor de justiça... O nosso Tribunal de Justiça já está 100% digital. O Ministério Público também. Em relação a papel, nós já largamos. Então, a nossa justiça no Pará é 100% digital? 100% digital. Só que ocorre que o promotor de justiça ele tem que estar presente. Ele tem que estar lá na sua cidade. Ele faz atendimento, ele tem que conhecer as demandas, ele tem que conhecer o pastor, o padre, o prefeito, o vereador, o líder comunitário. Senão, ele vai ser promotor de gabinete, ele não vai ser promotor de justiça. Vai ser outra coisa, menos promotor de justiça. Então, a gente precisa realmente da presença do promotor nos municípios. Se possível, consigo nos próximos 2 anos? Difícil. Mas um dia a gente há de chegar em cada município do Pará. A gente precisa chegar em cada município do Pará. Nossa relação é diferente da própria relação do Poder Judiciário com os comarcandos. A nossa relação é muito mais próxima. Certa vez, até um tio meu, logo que eu tinha passado no Ministério Público, e eu não esqueço disso, ele me perguntou, vem cá, o Ministério Público no jogo de futebol é o bandeirinha? Eu digo, claro que não. O Ministério Público é um dos times, e é o time da sociedade, é o time do vulnerável, é o time do incapaz, é o time do idoso, é o time do meio ambiente. Então, ele joga em favor da sociedade. Para ele jogar em favor da sociedade, ele tem que estar presente. É inadmissível que uma pessoa humilde lá de Bagre chegue ali e diga, olha, fale aqui com o computador, fale aqui com a tela. Com toda a inovação que a gente pode ter, com toda a tecnologia, é inadmissível que uma pessoa humilde não possa ser atendida por um promotor de justiça em qualquer que seja a cidade, em qualquer cidade desse estado do Pará. É muito inteligente. O contingente hoje do Ministério Público do Pará está adequado, está aquém? Houve recentemente concurso? Como é que funciona? Nós ainda temos um contingente bem abaixo do que seria o ideal. Nós somos hoje 374 promotores da ativa. Temos um concurso ainda já concluído, mas ainda com cadastro de reserva. Ainda temos mais de 100 pessoas aí esperando. Acredito que eu devo nomear ainda este ano alguns colegas para crescer o Ministério Público, mas, como você sabe, tudo depende de orçamento, né? Então, dentro da nossa capacidade orçamentária, nós queremos, sim, ampliar o número de promotores e servidores do Ministério Público. No total são quantos? 374. E o Colégio de Procuradores, quantos são? Colégio de Procuradores hoje são 31. Nós vamos ter mais 6 novos procuradores, conforme a alteração que teve no Judiciário, e aí nós passaremos a 37 procuradores de Justiça. O Tribunal de Justiça receberá mais um representante do Ministério Público agora. Em que estágio se encontra esta indicação? Nós temos 6 promotores de justiça que foram devidamente escolhidos pelo Conselho Superior do Ministério Público, e esses 6 nomes estão no Judiciário, agora para que seja formada a lista tríplice, que a lista tríplice vai ao governador, que deverá escolher o próximo desembargador do Estado do Pará. Muito jovem, mas com muita experiência, qual a expectativa de Alexandre Torinho diante desse cargo tão importante, Procurador-Geral de Justiça de um estado como o Pará? Eu sou um jovem de 50 anos, mas me considero bem para frente, com muita expectativa.
Falo em Ministério Público do futuro, mas, na verdade, o Ministério Público ele começa a Sua ser carreira já são de construída. quantos anos? Minha, 23. 23 anos. E o Ministério Público ele foi construído lá atrás. Nós estamos falando de uma instituição centenária, uma instituição que está em constante evolução e em constantes mudanças. É um desafio, sem dúvida que é. Substituir o Dr. César Mattar, que foi um dos melhores procuradores gerais de justiça, é um desafio? É, mas eu serei melhor do que o César. Eu vou fazer o Ministério Público crescer, eu vou preparar o Ministério Público do futuro e vou divulgar o Ministério Público. Esse ano ainda não posso trabalhar com isso porque dependo de um orçamento anterior. Mas a partir de 2026, inclusive, quero ir atrás do marketing do Ministério Público. Como isso? Vou licitar. Abrir as portas? Não, licitar mesmo, uma empresa de marketing e comunicação, para que possa divulgar o Ministério Público numa linguagem mesmo de marketing, uma linguagem diferente da que eu tenho. Eu não tenho linguagem de marketing, a minha linguagem é jurídica. Eu preciso me apresentar à sociedade pelo que eu sou, pelo que é o Ministério Público do Estado do Pará, o que ele faz, para que a sociedade conheça esse Ministério Público. Porque a grande maioria da sociedade brasileira nem sabe de seus direitos, nem sabe que o Ministério Público está aberto para protegê-lo. Verdade, a sociedade brasileira muitas vezes nos vê como acusadores, né? Muitas vezes nos vê como aquela pessoa que está dentro de um tribunal do júri. Outras vezes até nos veem como pessoas que ganham super salários, o que é uma grande potoca, né? E não fazem nada. Quando o dia a dia do promotor de justiça é um dia a dia difícil, é um dia a dia com ameaças, é um dia a dia com muito trabalho, porque fomos forjados para incomodar. E incomodar quem tem capacidade de mover a sociedade. O senhor falou um detalhe interessante. Como é a proteção? Como funciona a segurança dos promotores no interior do Pará, por exemplo? Nós temos o GSI, que é exatamente para a segurança institucional. Mas eu lhe diria que a nossa segurança é quase zero. Eu fui muito tempo promotor do júri. Saía dos júris acompanhado pelos réus que não eram presos na hora, mesmo condenados. Teve um júri em Ananindeua que o cidadão foi condenado a 32 anos, ele saiu junto comigo dali, junto com familiares, tudo isso é a realidade em todo o interior do Estado. Já com o Dr. César, nós conseguimos aumentar o nosso termo de cooperação com a Polícia Militar e conseguimos aumentar o número de militares para dar esse apoio. Mas ainda é suficiente? Não, é extremamente insuficiente. Nossos protocolos, o que é que ocorre? Quando você surge com ameaça, aí o GSI vai atrás, vai ver o grau de insegurança que você está passando para tentar te dar algum tipo de segurança. Nós tivemos um promotor assassinado aqui dentro da sala dele por um cidadão que, na época, era um dos convidados para o casamento dele que estava por acontecer. Doutor Torini, o Ministério Público tem um sistema de segurança próprio ou é um braço da Polícia Militar dentro do Ministério Público? É uma assessoria militar. É da Polícia Militar, através de um termo de cooperação, onde nós temos 8 oficiais e alguns outros policiais praças. Então, o GAECO e todos esses outros órgãos que o senhor está mencionando serão compostos por oficiais militares? Na verdade, hoje o GAECO ele conta com a colaboração de policiais. Conta com a colaboração de policiais. Mas que são permanentes do GAECO. Que são, na verdade, são da assessoria militar. É até uma das coisas que eu quero mudar. O que é que ocorre? Os policiais militares, eles são preparados ali para trabalhar com inteligência e investigação. Então, um certo desvio das atividades normais deles. Muda o governo, muda a gestão do Ministério Público, a gente gastou ali uma fortuna com capacitação, essa fortuna vai toda embora, porque os policiais voltam à Polícia Militar. Aí tem que treinar tudo de novo. Então, eu vou trabalhar para, no ano que vem, já tentar lançar um concurso. Na verdade, a gente vai tentar, primeiro, criar os cargos voltados ao trabalho de investigação e inteligência e daí puxar o concurso para que a gente tenha uma mão de obra própria, especializada e cada vez mais capacitada. Doutor Alexandre Tourinho, novo Procurador-Geral de Justiça, para nós é um grande prazer poder conversar com o senhor, justamente hoje que o senhor acaba de assumir esse importante cargo, estamos sempre à disposição. Nos inclua
nessa sua política de divulgação do Ministério Público. Nós temos total interesse e sempre que possível venha aqui com nossos telespectadores. Lhe agradeço o prestígio de estar no seu programa. A sua coluna é uma coluna que não abro mão de ler. Muito terças, obrigado. quintas e aos domingos, né? E seu programa também é um que eu acompanho, para mim um prestígio jornalístico sensacional. Agradeço a você e lhe coloco também as portas do Ministério Público abertas a você e à sociedade também. Muito obrigado, boa sorte para o senhor. Obrigado pela sua companhia. Na próxima segunda-feira, às 10h20 da noite, estaremos aqui. Até lá.